Olá, professor! Eu sou a Januária Cristina Alves, autora do livro O Uirapuru e Outros Animais Incríveis do Folclore Brasileiro. Eu sou jornalista de formação, comecei a trabalhar com educação por meio da minha tese de mestrado que eu fiz na ECA, na USP de São Paulo, que foi sobre como trabalhar o jornal em sala de aula. Então, ao longo da minha vida profissional, sempre dei muitas formações para professores, trabalhando com essa questão de textos jornalísticos, de formação de leitores críticos de jornal. Depois eu fui roteirista também, trabalhei no Bambalalão da TV Cultura, trabalhei nos Estúdios Maurício de Souza. Tive a honra de ganhar 2 prêmios Jabuti de literatura, na categoria de livros paradidáticos, alguns prêmios de jornalismo, como o Prêmio Abril de Jornalismo. Enfim, eu escrevo para crianças e jovens porque eu gosto desse público, porque eu acho que crianças e jovens têm uma percepção da realidade ainda cheia de encantamento. E é sempre uma alegria compartilhar com esses leitores a vida, os temas que nos circundam e o prazer de ler. Quem ilustrou esse livro, do Uirapuru, foi o César Berger. Ele tem 28 anos, ele é de Guararema, no interior de São Paulo, e ele é um profissional que estudou muito as artes urbanas. Então, o encontro de um texto da tradição popular, como é esse do Uirapuru, com as imagens, com as ilustrações fortes, com cores vibrantes e marcantes do César Berger, que se inspirou nas artes urbanas, faz um casamento bastante interessante no caso desse livro. O Uirapuru é um personagem bastante conhecido do nosso folclore. Você já deve ter ouvido algumas histórias a respeito desse pássaro, cujo canto é o mais maravilhoso de toda a natureza. Inclusive, a gente conhece um poema sinfônico feito pelo Villa-Lobos em homenagem a esse pássaro. Então, é muito interessante você trabalhar com os alunos essa questão das histórias de tradição oral e do quanto elas podem se multiplicar e se espalhar dependendo do local, dependendo da pessoa que conta. Então, o que temos aqui é uma das lendas do Uirapuru contada pelos índios. O Uirapuru vai enfrentar uma guerra entre gaviões e urubus e ele vai se utilizar de uma estratégia muito interessante para promover a paz. Então, é um conto de tradição oral que trabalha temas muito pertinentes e muito atuais, como a questão do respeito à diversidade, a questão da resolução pacífica de conflitos e outras questões que com certeza você deve conhecer muito bem e deve trabalhar aí na escola. Além desse conto que abre o livro, que é um reconto de tradição oral, a gente tem outros personagens do folclore brasileiro que também compõem esse volume. A gente tem o Guia dos Observadores de Animais Incríveis, em que a gente conta, além do Uirapuru, com personagens bem conhecidos, como é o caso do Bumba Meu Boi, e personagens menos conhecidos, como é o caso do Hipocampo. A gente tem também o Arranca-Língua, a Onça da Mão Torta, a Teiniaguá. São personagens de diversas regiões do Brasil, com diversas origens, de maneira que, ao ler esse livro junto com seus alunos, você vai apresentar uma parcela muito importante de personagens significativos do nosso folclore. Vamos conversar sobre alguns motivos para você trabalhar com o Uirapuru em sala de aula? O folclore é um conjunto de tradições e costumes que revelam o nosso modo de ser, pensar e agir. A maior parte desse patrimônio é imaterial. Apropriar-se desses saberes e compartilhá-los faz parte dos desafios das novas gerações. Os contos de tradição oral contêm elementos constitutivos da psique de todos os seres humanos, que em qualquer tempo e lugar conhecem o medo, a inveja, a solidariedade e outros atributos que nos constituem como raça humana. Entrar em contato com esses mitos é um exercício formativo e educativo recomendado pela nova BNCC. As histórias do nosso folclore, por serem atemporais, promovem um encontro intergeracional, o resgate da memória social e familiar,
num exercício também recomendado pela nova Base Nacional Comum Curricular. O folclore brasileiro inspira a discussão tão necessária nos dias de hoje das questões de diversidade social e cultural. Com influências europeias, orientais, indígenas e africanas, as histórias tradicionais do Brasil são um exemplo concreto da convivência respeitosa com os diferentes, sem negar as características peculiares de cada região e etnia. Em tempos líquidos, em que as informações que nos chegam são muito rápidas e superficiais, o trabalho com o que é antigo e ancestral permite um contato com um outro tempo, aquele que permite divagar, questionar, ler, reler e responder. Esse exercício do não lugar em que se passam esses enredos, do tempo não marcado, do ver, do rever, provocará uma reflexão sobre o momento atual e sobre outras possibilidades de vivermos plenamente em tempos tão incertos. É isso, caro professor. Eu espero encontrá-los nas diversas salas de aula pelo Brasil afora e que você faça um bom trabalho junto com seus alunos com o nosso livro do Irapuru. Até breve.